Senhor Deus, a nossa gratidão por tudo que Tu és, a maneira como o Senhor conversa conosco, através desse tema que vamos também conversar agora, que é o tema do comprometimento, compromisso espiritual. Nós acreditamos que há um poder especial neste tipo de compromisso e que o Senhor, então, possa transmitir tudo isso a nós. É o que nós pedimos. Então, para que o nosso raciocínio esteja de acordo com a Tua vontade, nos abençoe. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos lá então. Todos receberam o guia de mensagens e eu vi que o pessoal já teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a espiritualidade, o nível de vida, se aumenta, se não aumenta, se você se considera espiritualmente comprometido, o que você faz, se é comprometido ou não com a espiritualidade, e o que seria diferente em sua vida se você fosse mais comprometido com a sua espiritualidade? Boa pergunta essa, né? Então, eu sei que vocês já conversaram um pouquinho, e a gente agora vai atender o tema. Como eu já disse para vocês, eu não estou aqui tratando do comprometimento ou do compromisso no sentido da sua importância, do seu conceito. Mas eu estou trabalhando sempre aspectos aqui que levam o indivíduo a ser melhor comprometido ou mais comprometido consigo mesmo. E com as pessoas, no segundo tema, e agora com Deus, no terceiro tema. Mas o que te leva, o que te impulsiona? Começando a pensar um pouquinho nesse tema, no primeiro parágrafo, a gente fez uma frase bem simples, mas muito real. Assim como um pássaro precisa de 2 asas para voar, uma pessoa só será plena se tiver, pode completar, compromisso e espiritualidade. Eu estou falando aqui de plenitude, a plenitude de vida. No entanto, a espiritualidade é um dos aspectos do desenvolvimento humano. As pessoas elas se desenvolvem em alguns aspectos, o aspecto social, o aspecto físico, o aspecto mental, e também o aspecto espiritual. Dentro das questões espirituais estão envolvidos muito mais do que a gente às vezes logo pensa, que quando a gente fala de espiritualidade, a gente parece que dá só ênfase a uma questão religiosa. Não é isso. A espiritualidade, ela carrega um conceito muito maior, que tem a ver com também o desenvolvimento do nosso lado moral, daquilo que para nós se torna justo ou não, se torna bom ou não, correto ou não. Tudo isso está dentro da questão espiritual. É claro que eu vou conversar com vocês aqui sobre também a questão do nosso relacionamento com Deus, mas a espiritualidade é todo esse processo do desenvolvimento moral de um indivíduo também. Então, o comprometimento, quando eu digo para vocês, espiritual, ele está envolvendo aqui aspectos que não dizem só respeito ao seu relacionamento com Deus, mas ele diz respeito ao teu relacionamento com a tua postura perante o mundo, com a tua postura perante tua casa, tua esposa, os teus funcionários, ou quem sabe as pessoas que são da sua chefia, com amigos do trabalho, amigos de um grupo acadêmico, não importa. Aqui a ideia é de uma espiritualidade que envolve a vida como um todo. Então eu quero aprofundar nesse tema com você, dizendo que se você é uma pessoa que pretende ser plena, alcançar plenitude de vida, para ter uma vida completa, uma vida recheada, uma vida inteira, uma vida que seja realmente satisfatória, você vai precisar desenvolver o teu lado espiritual. Mas o lado espiritual só é desenvolvido quando você o assume com compromisso. Por isso a ideia da construção dessa frase, que assim como um pássaro precisa de 2 asas para voar, uma pessoa para ser plena precisa de compromisso e espiritualidade. E a gente vai ampliar isso aqui mais um pouquinho, porque essa frase ela traz para a gente pelo menos aqui 3 lições que vocês vão completar também. A primeira delas, já vista no primeiro tema, o compromisso pessoal torna um indivíduo realizado. Pode completar. Quando eu sou comprometido comigo mesmo, eu sou um indivíduo realizado. Nós já conversamos sobre isso. Quando eu assumo o compromisso de ser, primeiramente, me organizando no meu tempo, nas minhas atividades, na minha mente, eu vou me tornar uma pessoa realizada. O segundo aspecto é que o compromisso com as pessoas torna um indivíduo
conscientemente útil. Então, quando eu me envolvo com pessoas, eu encontro nisso um senso de utilidade. Como nós conversamos na última semana, eu descubro essa minha utilidade através do conhecimento da minha vocação, descobrindo que essa minha vocação pode ser aplicada em uma missão especial e entendendo que essa missão me leva a completar uma jornada de vida, me leva a uma visão, um final de vida que vai me tornar uma pessoa realizada, completa, satisfeita, feliz, plena, no sentido da minha utilidade. Agora, quando eu chego na terceira frase aqui, é a seguinte: é a espiritualidade. É a espiritualidade que direciona. Pode completar. É a espiritualidade que direciona o homem em suas realizações e em seu sentido de utilidade. Então veja, comprometimento comigo mesmo me torna realizado. Comprometimento com as pessoas me torna útil. Mas o comprometimento espiritual me direciona para que eu seja útil com as pessoas e para que eu seja um indivíduo realizado. O norte da espiritualidade é muito importante. Ele, na verdade, me dá o caminho pelo qual eu me torno realizado e no qual eu me faço útil às pessoas. Ele constrói um caminho, ele constrói um trilho para que essas duas coisas do comprometimento pessoal ou coletivo aconteçam. Porque ele traz para mim critérios, ele traz para mim um caminho, a ideia das possibilidades de passos que eu posso dar, sem que isso vai ferir o que eu acredito ser correto, verdadeiro, justo, tanto para mim quanto para os outros. A espiritualidade, ela dá o tom da minha vida. Ela permite que eu possa, então, caminhar de forma direcionada. Eu quero ampliar esse conceito, trazendo para vocês aqui apenas um comentário de um livro bem interessante, que é o livro de Nelson Kilp. Ele disse o seguinte, o livro dele é justamente sobre espiritualidade e compromisso. E nessa obra, ele comenta que a espiritualidade afeta a vida de uma pessoa, mas de uma maneira muito forte. E quando alguém adota a espiritualidade para a sua vida vai ser afetada, mas de uma maneira tão impactante que leva essa pessoa a fazer algumas coisas. Olha só, o comprometimento espiritual leva o indivíduo a fazer algumas coisas, leva ele a algumas ações. Primeira delas, você vai poder completar aí agora. Pode colocar. Primeira coisa, leva o indivíduo a orar. Segundo, leva o indivíduo a praticar a justiça. Terceiro, leva a pessoa a cuidar da criação. Quarto, leva a pessoa a acolher o outro. E 5, leva a pessoa a compartilhar. Eu vou pedir que você deixe nessa tela, para mim, Reginaldo, dessa lista de atividades, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre elas. Primeira questão. O comprometimento espiritual, de acordo com esse autor, leva um indivíduo a orar. Eu não sei quantos aqui fazem da oração uma prática diária, mas deixa eu só dizer para vocês o que seria o melhor conceito da oração. O melhor conceito da oração não é que a oração é uma atividade. O melhor conceito da oração é que a oração é um estilo de vida. É uma maneira pela qual você existe. Nós sabemos que a oração, ela é quando a gente abre o nosso coração numa conversa simples, sem palavras rebuscadas, para poder conversar com Deus sobre coisas ruins e boas. A oração é a apresentação da nossa vida para Deus. Mas oração, se for tratada como atividade, ela pode ser um problema, porque dá a ideia para a gente que eu vou ter que arrumar tempo para orar, que eu vou ter que separar uma atividade do dia só para fazer aquilo. Não quer dizer que isso não seja saudável. É importante que você separe tempo. Mas a melhor oração é aquela que já faz parte do seu dia a dia. Certa ocasião eu ouvi uma pequena ilustração de um indivíduo que começou a comer e de repente alguém
virou para ele e disse, você não vai orar? Ele falou, de novo. De novo. Ele falou assim, eu oro, meu espírito é um espírito de gratidão, eu tenho uma alma agradecida, eu converso com Deus. Não que a prática da oração não deva ser feita, é importante você parar e dar graças, mas eu quero dizer que a nossa vida, se fosse uma vida de oração, demonstraria que nós temos um comprometimento espiritual. Quando eu estou comprometido com a espiritualidade, eu não estou preocupado necessariamente em separar tempo para orar, porque eu já estou em oração o tempo todo. Enquanto eu estou no meu carro, andando pelo caminho, conversando com Deus, compartilhando e dividindo com Ele as minhas questões. Enquanto eu estou no meu trabalho, aquele intervalo onde vem um pensamento talvez difícil, um momento em que a minha concentração se desvia para as coisas espirituais, eu elevo para Deus e falo, Senhor, me dá um norte aqui, porque agora vem um momento de uma decisão, o que eu faço? Sabe aquele momento em que você está caminhando, fazendo o teu exercício físico, está na cozinha, você está comendo, está conversando, está entre amigos, você não se sente separado da presença de Deus porque você está realizando essas atividades. Mas a tua vida é uma vida de oração porque é um estilo, você vive dentro disso. Sendo não necessário você ter que parar e dizer, espera aí que eu vou à presença de Deus agora, e você faz uma oração e depois você sai dela. Não, você não sai da presença de Deus. A tua vida é uma vida de oração. Nesse sentido, ele diz que existem vários fatores na vida de um indivíduo que mostram que aquele que é comprometido com a espiritualidade, ele vive uma vida em oração, uma vida em contato com Deus. Uma segunda coisa que ele diz é que aquelas pessoas que têm comprometimento espiritual, elas sentem muito prazer em praticar a justiça. Justiça, gente, não no sentido de a gente ser justiceiro, onde a gente quer vingança. Não, não é esse conceito. Eu estou falando de praticar a justiça para que a gente faça as coisas corretas, como um estilo de vida, e não como atividades onde a gente separa um tempo para poder falar do que é correto. Não, você vive essas coisas corretas. O mundo hoje se assusta quando alguém acha uma carteira no aeroporto e entrega aos seguranças. Nossa, ele entregou a bolsa. Nossa, ele devolveu o celular que alguém perdeu. Ele procurou o dono de determinada questão que ele encontrou. Um item, qualquer coisa. Tem gente que se surpreende com isso. Não deveria ser esse o nosso natural? O nosso estilo de vida? A honestidade de um troco errado? A consciência de que a gente deve dar preferência a determinadas pessoas, por sua idade, pelo sexo, sua condição. Isso deveria ser uma coisa natural nossa, ao ponto de nós sermos praticantes de uma justiça que habita em nossa vida por uma comunicação muito plena que a gente tem com Deus. E ele está falando disso. Pessoas que são comprometidas com a espiritualidade, elas têm essa levada de vida, elas têm essa característica natural, desenvolvida, isso é característico da pessoa, é peculiar. Muito bem, o terceiro ponto que ele coloca é que as pessoas que são espiritualmente comprometidas são pessoas que cuidam da criação. A gente está vivendo em uma fase da nossa história que o ser humano já judiou muito da natureza. Muito da natureza. Muito. A gente hoje, embora tenha aí várias iniciativas mundiais para controles ambientais, em diversos aspectos, acordos sendo assinados para diminuição da emissão de poluentes, dentre outras coisas, a gente sabe que o mundo hoje já está muito judiado, ao ponto da gente ficar raciocinando se a gente deve ou não comer um morango pela quantidade de agrotóxicos que ele tem. Ao ponto da gente virar e falar assim, talvez eu prefira comprar um item desenvolvido na indústria que me parece ser melhor do que talvez um item natural que foi poluído pelos agrotóxicos. Então, nós estamos vivendo numa fase que é assim, de contrastes muito estranhos, porque nós estamos vivendo numa fase de um consumismo muito alto, muita produção,
e a terra tem que aguentar esse processo. E não é simples. Mas aqui diz que quando nós somos espiritualmente comprometidos, alguma coisa dentro de nós nos chama a atenção para não sermos covardes com os animais, para não sermos injustos com as plantas, com a natureza, com as árvores, com os rios. Alguma coisa, ela toca o meu coração dizendo assim, não joga o lixo no chão, coloca no bolso, em casa você descarta. Tenha um lixinho no seu carro, não joga pela janela. Alguma coisa em nós nos move a ter cuidado com a natureza e querer, obviamente, cuidar da nossa própria natureza. E a gente não se deixar levar simplesmente porque tudo vai mal, que tudo, inclusive nós também, possamos ir mal, ou a gente não se importe com isso. Aqueles que são espiritualmente comprometidos, eles acolhem o outro. Acolhimento, gente, não é só um acolhimento no sentido de alguém que ajuda um necessitado. Eu digo, alguém que tem mais recursos ajudando alguém que tem menos recursos. Não é isso. Eu estou falando de acolhimento também emocional. Emocional. O acolhimento que a gente oferece para alguém quando a gente percebe que alguém está triste, quando a gente percebe que alguém precisa de uma força, de um carinho, precisa de uma conversa, precisa de um tempo. Pessoas que são espiritualmente comprometidas, alguma coisa dentro delas que nós já entendemos, por tudo que estudamos, que Deus é quem nos incomoda com essa pequena voz dizendo assim, olha ao teu redor, será que tem alguém precisando da minha ajuda? Será que tem alguém com quem eu possa me comunicar hoje, conversar hoje, que eu posso mudar o dia dessa pessoa? Por determinada coisa que aconteceu no meu trabalho, eu vi que alguém ficou chateado. Eu vou dar uma ligada para saber como essa pessoa está. Por causa de uma determinada circunstância, a gente virar e falar assim, opa, acho que vale a pena eu fazer uma coisa e nem dizer que sou eu que estou fazendo, só para ver o outro ficar feliz. O acolhimento do outro tem a ver com isso. Mas essa sensibilidade desenvolve quem é espiritualmente comprometido. E por fim, aquele que compartilha. Porque quem é espiritualmente comprometido, ele acaba sendo influenciado a lutar contra um dos principais males do nosso mundo hoje, que é o egoísmo. Muitos estão caminhando na conquista e na construção de si mesmos. Óbvio, é importante que você consiga conquistar os seus objetivos até para você poder conseguir sobreviver. Mas quando tudo na vida se resume somente a isso, aí se tornam as coisas um problema. Porque é necessário que você consiga, mesmo lutando pelo seu, enxergar os outros. Então você começa a compartilhar. Você compartilha o quê? Aquilo que você recebeu, aquilo que você tem. Você compartilha das suas alegrias, da sua companhia, da sua felicidade. Você compartilha do seu conhecimento, você compartilha do seu aconchego, do seu acolhimento, como falamos ali. Você compartilha com as outras pessoas suas posses também. Você compartilha um pouco do seu alimento, das suas roupas. Isso sem doer no coração é natural. Somente flui por meio de nós. Esse autor, então, ele abre para a gente a ideia de que a gente pode considerar, então, a importância da espiritualidade no direcionamento do comportamento da pessoa. Enquanto mais espiritual, melhor essa pessoa se comporta. Isso é diretamente proporcional. Então, enquanto mais espiritual alguém é, mais essa pessoa se comporta de forma adequada, realizadora e especial. Para consigo, para com os outros. A palavra espiritualidade, ela sempre remete a gente à fé. Não é isso mesmo? Carrega a gente a entender um pouquinho essa palavra fé. E fé, no caso da mensagem de hoje, ela precisa ser entendida dentro de pelo menos o seu significado do latim fides, que quer dizer crença e engajamento. Eu achei isso fantástico. Porque a fé, que tem tanto a ver com a nossa espiritualidade, o desenvolvimento da fé, fala de duas coisas. Fala da crença e do engajamento. Ou seja, a partir do momento que eu compreendo, eu me comporto de determinada maneira. A partir da forma que eu entendo, eu me engajo, eu me comprometo.
com as coisas. Isso é fé. Mesmo que na definição bíblica fé seja a certeza de alguma coisa que eu não posso ver, que eu ainda não posso tocar, mas eu me comprometo com aquilo porque eu entendi. O meu comportamento vai começar a afirmar aquela fé que eu tenho. O meu comportamento com as pessoas, comigo mesmo, com Deus, com o meu dia a dia, meus compromissos, meu tempo, minhas finanças, tudo é afetado, porque eu tenho agora fé. Então, dentro desse contexto, fé é crer, fé é se engajar, fé é um compromisso. E é por isso que uma espiritualidade saudável, ela só é construída com crença e engajamento. A fé. No ponto A, vocês vão ver comigo, que essa crença, eu quero falar da crença. Pode colocar na tela, por favor. A crença, ela alimenta, pode completar. A crença alimenta a pessoa em sua caminhada espiritual. Por quê? Porque ela fornece conteúdo. Ela dá razão à entrega, revela o sentido das possibilidades de caminhos. É justamente o crer que faz com que você esteja seguro para caminhar. Então, a crença, ela te dá razão, ela te dá o sentido para que você consiga dar o próximo passo. Tem até mesmo um texto bíblico, eu convido você a ler no seu guia de mensagem, que é Romanos capítulo 10, verso 17. Ele diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Algumas pessoas sempre nos perguntam isso, né? Como eu faço para obter mais fé? Para fazer com que minha vida seja mais espiritual? Porque eu gostaria muito de ter esse compromisso. Eu gostaria que minha vida se tornasse não uma espiritualidade de momentos, mas uma espiritualidade de característica, uma coisa que pertence a mim, é do meu dia a dia. Muito bem, como é que eu faço isso? Primeira coisa, creia. Mas como você vai crer? A resposta é nesse texto. Você quer crer? Você precisa de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a mensagem, que vem de quem? Que vem de Deus. Para desenvolver fé e crer, é necessário se expor à palavra de Deus. E eu queria falar sobre isso com vocês, porque isso traz um incômodo na vida de muita gente. Se você quer ser alguém que amplia as suas compreensões, não vou falar agora das questões espirituais, você tem que se expor àquilo que te ajuda a crescer. Então, por exemplo, não tem outro caminho, gente, não tem outro caminho. Essas coisas não são por osmose, tá certo? Eu quero aprender um determinado conteúdo que faz parte da minha vida profissional. Inevitavelmente, o que você tem que fazer? Tem que estudar. Você vai ter que se expor. Olha o que eu estou querendo dizer. Você tem que se expor ao conteúdo. Então você vai receber um livro, artigos para ler, pesquisas para desenvolver. Você vai ter um professor, que é alguém que tem conteúdo naquela área. Então o que você faz? Muita gente acha que essas coisas se expõem a nós, mas é muito pelo contrário. Nós nos expomos a essas coisas. Então, quando você se expõe a essas coisas, você se coloca aberto para absorver o que essas coisas têm a te oferecer. E aí você julga, e você internaliza, você pratica, e muda o seu jeito de ser. Você se comporta. Isso é em relação à vida profissional, isso é em relação a relacionamentos. Tanta gente que às vezes tem dificuldade de desenvolver relacionamentos melhores. Relacionamentos que considerariam ideal. Por quê? Porque só querem o ideal. Não, só estou aberto àquelas pessoas. Você precisa abrir a sua vida, abrir o teu horizonte, você precisa se expor a estilos diferentes de pessoas, porque quem sabe nesse meio você não pode acabar até mesmo entendendo que você não precisa ser só daquele jeito. Você pode mudar para que possa, de repente, se adaptar ao estilo de alguém que poderia acrescentar muito à sua vida.
Mas dificilmente a gente faz assim, a gente fala, olha, eu sou o que sou e não quero saber. Se alguém se adapta a mim, ok, chegue. Se não se adapta, fique onde está. Normalmente as pessoas têm esse raciocínio muito prático. Mas não é o melhor raciocínio para construir na sua vida alguém, porque quem disse que o que eu sou é o melhor para mim mesmo e para as pessoas? Eu não preciso necessariamente enxergar as coisas assim. Então eu preciso começar a quebrantar determinadas questões que existem dentro de mim e me expor. E aí eu vou analisar, eu tenho que ter senso crítico para poder analisar as coisas e entender qual seria a melhor postura, o melhor comportamento. E agora eu falo sobre a questão espiritual. Aqui vem dizendo que nós precisamos ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Cristo. E o que eu acho interessante aqui é que nem sempre o que Cristo diz, o que Jesus comunica, o que a Bíblia expõe, é uma coisa que agrada. Porque Jesus não está preocupado, a mensagem bíblica, deixa eu dizer isso para vocês de uma forma muito completa. A Bíblia, a mensagem espiritual, ela não está preocupada em me agradar. Só para isso ficar claro. Então, o conteúdo espiritual não quer me agradar. Está preocupado com a minha salvação. E se para isso eu tiver que dizer algumas coisas que possam ir contra ao que eu penso, que eu acho que é, ele vai dizer. Porque ele prefere dizer coisas que sejam duras para mim e me salvar, do que simplesmente abrandar as palavras e não construir nada em minha vida. Então, nesse caso, quando a gente se expõe à Bíblia, a gente precisa entender que em algum momento, talvez, Deus vai dizer algumas coisas que vão me deixar muito felizes, quando Ele fala das suas promessas, quando Ele fala das suas certezas, quando Ele diz que vai estar conosco, que Ele nos consola. Mas em alguns momentos, a mensagem dEle vem em forma de repreensão, vem em forma de exortação, vem de uma maneira que tenta corrigir o meu caminho, as minhas escolhas. E assim as pessoas começam a se sentir incomodadas. Só que não há desenvolvimento de fé se a gente não se expõe à palavra de Deus e se dá a esse tipo de reação possível. Então é necessário que a gente se exponha. É necessário que a gente então pare para meditar na palavra de Deus. Que a gente, vindo aqui ao encontro, preste muita atenção nas coisas que são ditas, porque quem sabe, a partir daí, não exista algum raciocínio que vai corrigir o meu pensamento e o meu comportamento para essa semana próxima. Eu disse para alguns de vocês que eu considero uma grande bênção o que tem acontecido aqui no encontro, que são as gravações que nós temos aqui das mensagens. Tudo isso fica no nosso canal do YouTube, Encontro Anália Franco. E você pode entrar lá e você vai ver que todas as mensagens que são feitas aqui estão lá. Eu, algumas vezes, quando estou indo fazer minhas corridinhas ou estou dentro do carro, eu coloco as mensagens para poder ouvir, porque eu quero pegar os conceitos que às vezes eu não pude ouvir o Wesley falar, não pude ouvir o Sabino falar, ou talvez eu quero relembrar alguma coisa, isso se torna para mim material de estudo, porque eu quero me expor a isso. Eu quero ouvir isso, eu quero perceber isso, e isso está à disposição de todos vocês que quiserem. Eu acho importante que a gente dê ouvidos a esse texto, porque a palavra de Deus, ela constrói em mim a fé que eu tanto desejo. Então se exponha à palavra de Deus. Enquanto mais você se expor, mais Deus terá condições de construir dentro de você aquela fortaleza que pertence a Ele, que vai morar dentro de você e te ajudar a ter a fé que você tanto gostaria de ter. E eu lhe digo, com toda sinceridade, invista nisso, porque isso vai fazer com que a tua crença se torne mais sólida. Quando a sua crença está bem estabelecida, você começa a ter razão para se comportar de determinada forma. A gente, às vezes, eu digo assim, a gente, na minha posição, que muitas vezes eu converso com as pessoas, alguns estão muito preocupados em desenvolver comportamento. E a questão da fé e a espiritualidade, o viver com Deus, tem muito menos a ver com comportamento e tem mais a ver com relacionamento. E quanto mais eu investir no relacionamento que eu possa ter com Deus, mais o meu comportamento será mudado.
Não é porque eu mudo meu comportamento que eu já estou automaticamente me relacionando com Deus. Não é assim. Então, eu não tenho que ficar preocupado com comportamentos, e sim com o meu relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu me exponho a Ele, quanto mais eu me dou ao que Ele tem a dizer, quanto mais eu me interesso por isso, mais Deus vai construindo dentro de mim aquilo que Ele gostaria que eu fosse. E, obviamente, é o que me faz mais feliz. Por amostragem, é isso que a gente percebe nas pessoas e no dia a dia. O segundo conceito diz assim, eu falei primeiro de crença e agora engajamento. Pode colocar a letra B. A letra B diz assim, este engajamento, podem completar, posiciona a pessoa em sua caminhada espiritual. Fornece ambiente para o exercício dos conceitos e traz prática à teoria. Realiza o propósito. Todo indivíduo, então, que agora recebe o conceito, o conteúdo da crença, da fé, ele agora é motivado a um comportamento. Porque viver a vida espiritual não é uma questão de só ter conhecimento. É uma questão de você praticar aquilo que você aprende. Até mesmo uma história muito interessante na Bíblia, porque o Tiago, no livro de Tiago, existem muitos conselhos sobre a questão de você ser um praticante daquilo que você ouve. Mas há uma história que eu acho talvez a mais interessante, porque ela fala de coisas simples da vida, foi a que Jesus contou em Mateus capítulo 7, quando ele fala assim, todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, são como aqueles que constroem sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem as águas, dão contra aquela casa, mas aquela casa permanece firme. Aqueles, porém, que ouvem as minhas palavras e não praticam, esses são comparados à casa que foi construída sobre a areia. Vem os ventos, vem as águas, e essa casa, ela não suporta, ela cai. Então, aqui, para mim, fica muito nítido que Cristo Jesus, ele tem um interesse que a gente, não só em relação à vida espiritual, obtenha conhecimento, mas que a gente venha praticar o conhecimento. E então, o engajamento, ele me posiciona, ele me traz para uma caminhada espiritual. É comum a gente, às vezes, conversar com algumas pessoas e elas dizerem que se sentem, assim, estagnadas na vida espiritual. Parece que a caminhada parou, não crescem, não conseguem mais caminhar, sentem que a vida espiritual está vazia, está pequena. Talvez é porque a prática seja uma questão que precisa ser colocada agora em exercício. Você praticar a tua fé, porque a prática da fé vai fazer com que você se sinta vivo. Quando você pratica, e essa prática, ela vai se dar às vezes dentro de um ministério, ela vai se dar dentro de uma atividade, ela vai se dar dentro da própria igreja, ela vai se dar dentro de uma missão que você tenha, de ajuda, de colaboração, entre outras coisas. O texto bíblico diz assim, lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. As versões mais tradicionais dizem assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a fé não é só uma questão de crença, mas é uma questão da maneira como você caminha. Aqui vem fazendo uma comparação interessante, que quando a gente não ouve a palavra de Deus e não solidifica a nossa fé, a nossa caminhada é como alguém que caminha no escuro. Então, quando a gente traz a palavra de Deus para perto da nossa vida, ela se torna uma luz que vai agora nos orientar. Você não está mais desorientado, caminhando de forma solta, vazia, sem saber para onde vai. O obstáculo que tem na sua frente, de forma alguma. Quando a gente desenvolve a fé, na verdade, a nossa caminhada se torna mais segura, porque é como uma luz que vai iluminar o meu caminho. Então, a ideia de um caminho é que a gente aprende da fé e desenvolve a fé não para ficar parado, mas para caminhar, para produzir, para chegar a algum lugar. E é disso que o texto vem falando com a gente. Portanto,
é nesse momento que eu quero fazer agora uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Você é alguém espiritualmente comprometido? Não é necessário me responder, é uma reflexão. Você é espiritualmente comprometido? Em vista de tudo que a gente falou aqui, parece que a gente falou muita coisa que às vezes desenvolve uma profundidade muito grande. Então eu queria te dizer uma coisa. O comprometimento espiritual é possível ser percebido na minha e na sua vida em níveis. Porque o fato é que cada um de nós aqui estamos num momento da nossa espiritualidade. Então a gente não pode imaginar que todo mundo tem que ser a mesma coisa. Mas existe um ideal, sim, ao ser alcançado. Que não necessariamente nos iguala, mas nos equaliza. Certo? Então, vejam bem. Rick Warren fez um pequeno gráfico, que é o que está aqui no guia de vocês, no livro Uma Igreja com Propósito, e ele fala sobre o compromisso espiritual das pessoas. Ele sugeriu, então, o círculo do compromisso. E nele é possível perceber que há algumas fases no desenvolvimento espiritual que leva imediatamente a níveis de compromissos mais profundos. Então, eu vou começar conversando com vocês quanto a primeira camada, a camada mais externa, tá certo? Vamos imaginar como se aqui fosse uma cebola, né? Tem aquelas camadinhas e você vai chegando até o núcleo dela, até a parte mais interna. Então, enquanto mais fora do núcleo, enquanto mais externo, menor é o nível de compromisso espiritual. Enquanto mais perto do núcleo, maior é o seu nível de comprometimento espiritual. Então vamos dar uma olhada no primeiro deles, que diz respeito, ele nomeia quem está nessa fase, nessa borda, como sendo aquele indivíduo que está no ambiente da comunidade. Às vezes são chamados de sem igreja, tá certo? Tem até mesmo um texto bíblico que está na tela, vamos dar uma lida. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus, em certa ocasião, pôde observar isso, que quando ele desceu do seu barquinho, ele viu uma multidão imensa e ele notou que as pessoas viviam desesperadas. Viviam desesperadas. Cada um correndo atrás da sua atividade, cada um tentando obter o que de melhor Jesus podia oferecer. Na verdade, não estavam nem procurando uma vida espiritual, estavam procurando os favores de Jesus. Bem, já que ele dá comida para todo mundo, enche minha vasilha em casa também. Já que ele é alguém que pode curar, cura minha família também. Já que ele é alguém que pode ressuscitar, ressuscita os meus amigos que são queridos para mim. Então, Jesus, ele olhava para todo mundo e falava assim, nossa, está todo mundo tentando resolver a sua questão, mas ninguém sabe para onde está indo. Rick Warren chamou isso de aquelas pessoas que vivem no ambiente da comunidade. E você talvez conheça pessoas que vivem assim. Estão sempre procurando solução para os seus problemas, mas não sabem, na verdade, o que estão procurando. Elas querem só resolver o problema, mas não sabem onde recorrer, em que momento recorrer, em que ambiente recorrer, e quem é que pode ajudá-las naquelas questões. Então, vocês provavelmente conhecem gente assim. A segunda camada é um pouco mais interna, é essa daqui. A camada que ele chama de multidão. Multidão. Porque Jesus via aquelas multidões, né? Mas olha o que diz Mateus, capítulo 4, verso 25. Grandes multidões o seguiam. Então agora a gente tem uma coisinha um pouco diferente. Uma coisa é a multidão que ele vê, todo mundo desesperado querendo seu favor. De repente ele tem que ir embora, não tem? Mas quando ele vai embora, o que acontece? Tem uma parcela daquela turma que faz o quê? Que segue ele. Fala, não, peraí, a gente vai com ele para poder entender quem é ele, o que ele faz, o que ele desenvolve, para a gente poder entender um pouquinho melhor qual é a proposta dele para a nossa vida. Vamos nos aproximar dele e entender o que ele quer da gente, e o que ele pode oferecer, qual é o caminho que ele pode nos orientar a seguir. Então, são aquelas pessoas que são chamadas de multidão ou de frequentadores. Ali tem sempre dois termos. Um termo, ele é relacionado à vida no geral. No outro termo, ele é relacionado à igreja. O primeiro é o sem igreja. O segundo, ele é até um frequentador.
Ele vai à igreja, ele curte uma mensagem, fala de espiritualidade, uma pessoa que aceita. Então, esse aqui é um nível de comprometimento espiritual. Quando você vai um pouquinho mais para dentro, veja que vocês vão ter agora uma terceira camada. E ela fala assim, que é a camada da congregação. São indivíduos que agora se tornam membros de uma igreja. Olha só. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado o quê? A outros. Quem são esses aqui? São aqueles que gostam da comunidade de fé. Eles se dão bem, são pessoas que gostam de pertencer, de dizer que pertencem a uma igreja, uma comunidade cristã, que ali eles são recebidos, que ali eles são acolhidos. Sempre eles são, nunca eles fazem. Então, eles são recebidos, são acolhidos, eles são assistidos, eles são munidos de informação através de uma pregação, eles são atendidos com louvor. Então, normalmente é um ambiente onde eles recebem, eles são membros. Então, de certa forma, isso já melhorou um pouco o nível de comprometimento da pessoa. Porque antes você tem 100 igrejas, não quer nada com nada. Na verdade, ele quer resolver o seu problema e caça solução em tudo quanto é canto ele puder. O segundo já é aquele que começa a falar assim, opa, nessa questão espiritual tem alguma coisa, eu sou um admirador disso. Quando você avança mais um pouco para esse em que nós estamos, agora ele fala assim, não, além disso eu acho que tem um grupo de pessoas com as quais eu me identifico, com elas agora eu quero estar, para receber alguma coisa de especial. Mas passando para uma camada ainda um pouquinho mais interna, o autor diz para a gente que agora é o ambiente dos comprometidos. Comprometidos, Efésios capítulo 4, verso 12. Olha o que diz ali. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Esse agora é um ambiente onde os indivíduos vão começar a se tornar maduros. E eles vão começar a perceber que existe uma obra que é feita ali dentro, daquelas pessoas que se reúnem, daquelas pessoas que se ajuntam, que vai um pouco mais além do que é assim mesmo. Na verdade, eles começam a se preparar para uma obra. Eles começam a se interessar pelos assuntos que dizem, olha, existe a possibilidade de nós ajudarmos as pessoas. Ele começa a ser um interessado disso. Ele começa a amadurecer. E para que ele consiga se tornar mais maduro, ele agora começa a conhecer ainda mais, a absorver ainda mais conteúdo, se interessar mais pela palavra. É alguém que agora quer não só a superficialidade do ambiente, ele quer agora conteúdo. Então, esse é um tipo. Mas indo um pouco para indo agora um pouco mais adiante para o núcleo dessa nossa figura aqui, a gente tem agora um ponto, que são aqueles que chegam no núcleo e se tornam ministros, ou seja, se tornam praticantes, aqueles que já fazem alguma coisa, engajados, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos, para nós as praticarmos. Então, esse aqui talvez seja o nível mais interessante do comprometimento espiritual. Que é quando você está chegando não só para obter um favor, para poder obter uma bênção, um milagre e vai embora. Não. Não é só para você talvez vir, obter esse milagre até se interessar pelo ambiente e ir embora. Não. Não é para você poder, ou então ampliando um pouquinho mais, não está falando aqui de você simplesmente vir para obter um milagre, uma salvação, uma bênção, se gostar do ambiente, fazer amizades e ir embora. Não. E nem está falando aqui de você vir procurando um milagre, uma salvação, gostar do ambiente, ficar por aqui, fazer amizade e até querer se interessar pelas mensagens, se tornar um melhor leitor da Bíblia, alguém que tem algumas dinâmicas do seu dia a dia. Não. O que está falando aqui é que quando nós somos alcançados verdadeiramente na nossa fé, quando a nossa fé se torna madura, quando Deus ele comunica a sua palavra para a gente vai querer os milagres dele, nós vamos querer os favores de Deus, nós vamos participar do ambiente, nós vamos querer, nós faremos amizade, gostaremos do que temos,
Nós vamos olhar para esse ambiente e falar assim, aqui eu também posso ter conteúdo, só que eu não vou embora agora. Eu me preparo para poder servir. Eu me preparo para ser útil. Eu me preparo para sair do meu lugar e dizer assim, em que eu posso ajudar? Quem chega nesse nível, chegou num nível dos ministros, aqueles que fazem, aqueles que realizam. Esse, segundo Rick Warren, seria o nível de comprometimento espiritual mais interessante. Seria o melhor para todos nós. E óbvio, baseado na palavra de Deus, de acordo com o que Deus espera de todos. O compromisso espiritual, ele faz com que eu e você nos mexamos. Faz com que eu e você completemos ainda mais a nossa jornada e a gente amplie isso. Esse assunto, gente, ele gera uma reflexão sobre o momento em que a gente está agora. Então eu queria te perguntar, olhando para isso aqui, quem é você nesse gráfico? Onde é que você está? Onde que você se posiciona aqui dentro? Se você fica confortável em dizer que é no núcleo, que bom. Deus te abençoe. Se você está em alguma das outras camadas, que bom. Porque hoje você acabou de descobrir que tem como você dar um passo a mais. Você acabou de entender que você pode ir um pouco mais além. De que a sua caminhada, a sua vida espiritual ainda pode se tornar mais profunda. Que você não precisa permanecer simplesmente onde você está. Mas que você pode se comprometer, você pode ir um pouquinho mais além. E aqui há ambiente para que a gente se desenvolva e exerça isso. Então, que Deus te abençoe. Pois pode ser que ainda existam passos para serem dados no seu compromisso espiritual. Se isso for uma verdade para você, um grande milagre acabou de acontecer. O milagre de saber que existe a possibilidade de um próximo passo. O poder do compromisso, gente, não é uma coisa que a gente recebe, é uma coisa que a gente faz. O poder do compromisso é mais do que receber, de repente, agora uma tarefa. Não é isso. É você se organizar para ser capaz de ser muito mais do que você tem sido. Realizar mais do que você tem realizado. E ir muito mais além de onde você tem ido até aqui. Compromisso é o que move o mundo. Compromisso é o que move a tua vida e as instituições. É o que faz com que tudo seja melhor. A gente pode ter 1001 razões para poder chegar em algum lugar e falar que as coisas não vão tão bem. Mas a gente fica sem razão quando a gente não faz nada para melhorar. A ideia é que o compromisso pode fazer com que a sua vida, o ambiente que você frequenta se torne o melhor lugar possível. Porque tudo, na verdade, depende mais de mim e de você do que qualquer outra coisa. E Deus vai nos abençoar nessa jornada. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero que esses conceitos que discutimos aqui, colocamos aqui em pauta, sejam úteis para mim e para a sua vida também. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui nós estamos e recebemos hoje da Tua Palavra a direção, o conteúdo, que nos mostra que nós podemos ser pessoas espiritualmente naturais. Nós podemos ser pessoas que se relacionam contigo no dia a dia. E isso, ó Deus, não só nos preenche, nos faz melhor, mas nos ajuda também a encontrarmos um caminho por onde praticar, servir, ser útil. Portanto, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos aqui e faça de nós muito melhores do que temos sido. Nos ajude a realizar ainda mais do que temos realizado. E que o Senhor nos abençoe. Para a Tua honra, para a Tua glória, dedicamos nossa vida em Tuas mãos e que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Ao término da nossa música especial, nós temos o nosso cofre lá em cima e só mais uma vez reforçando, entrem no site, adquiram seus ingressos, convide amigos, presenteie pessoas e assim a gente vai ter uma noite muito, muito, muito especial aqui com Danilo Melo, toda a banda e os demais amigos que vieram. Deus abençoe a todos vocês.